irmãos com a santa paz do Senhor. Irmãos, é um privilégio muito grande de mais um dia estarmos na casa do Senhor, né? Um domingo tão bonito, fresquinho. Deus nos dá esse privilégio de nós estarmos aqui reunidos, já num bom grupo, né? Para estarmos agradecendo ao Senhor. E o Senhor escolheu esse dia, irmãos, dia 15 de dezembro. Todo ano nós temos a data, né, em dezembro. E esse ano o Senhor escolheu o dia 15. Então, irmão, vamos glorificar a Deus, né? Louvar ao Senhor por mais esse dia, por este ano de 2024. Nós vamos estar falando durante todo o dia, né? Sobre os agradecimentos. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé nesse momento, né? Nós vamos estar louvando a Deus com o salmo, né? Vamos glorificar o nome do Senhor com o Salmo 48. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo, formoso de sítio e alegria de toda a terra. É o monte de Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no, ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou e dores como de parturiente. Tu quebras as naus de Tarsis com o vento oriental. Como ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade e do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus. Assim é o teu louvor até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião. Alegrem-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres. Notai bem os seus atemores. Observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Glória a Deus. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Viu? Os irmãos vão reparar assim que os irmãos que vão testemunhar também podem louvar em agradecimento ao Senhor, né? Que eu não louvo porque, né, não tem jeito. Assim, Deus não tem jeito mesmo, sabe, irmã Glória, assim, de eu louvar. Mas eu dou a oportunidade, os irmãos louvam, né? E sempre o Senhor fez, foi assim, envia pessoas para louvar, né? E nesse momento, a primeira oportunidade eu quero dar para a irmã Sorilene. Nossa guerreira, eu louvo a Deus todo dia pela vida dela. Que desde quando meu marido adoeceu, ela se botou pronta de me trazer. Quando foi lá no céu azul, dia com Deus, era eu e ela lá correndo atrás, levando as coisas, né? E eu sou muito grata a Deus pela vida da nossa irmã. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu tenho que agradecer. Eu estava ali falando com o Senhor, falei, às vezes as pessoas acham que eu sou meia doida mesmo. Eu falo, e eu sou mesmo. O crente é louco, né? E assim, é difícil você falar assim, o que eu tenho para agradecer? Nossa, quantos livramentos de morte o Senhor nos deu na viagem. O Senhor levou a minha filha, mas aí eu tive o privilégio de tê-la por quase 42 anos. E assim, eu fiquei ali falando, Senhor, se a irmã Ruth me chamar, porque eu nem sabia que ela ia chamar, eu quero agradecer pelos 42 anos, quase 42 anos. Porque
eu vejo assim, que é muito fácil a gente falar. A gente vê muitas pessoas angustiadas. Depois da morte da Rayane, a morte do Jeremias me abalou muito, porque quando você pensa que você vai levantar, você leva mais uma rasteira praticamente, né? Mas eu estava muito abalada. A morte do Jeremias, eu falei, Senhor, que brincadeira é essa? No enterro da Rayane, a Isete estava ali, a filha coloca no grupo das veteranas do hospital, Sorilene, me dá um pouco de força. E eu, que a força é o do Senhor. Aí eu pego, vou no privado, converso com ela. Então, irmãos, a gente, às vezes, a gente como crente, ou nós vamos ser realmente luz, porque a minha preocupação era quem eu sou diante daqueles que me conhecem. Porque é muito fácil você mandar oração todos os dias, você falar que Jesus Cristo cura, que Jesus liberta, que Jesus faz isso, que Jesus faz aquilo, e na hora que a luta vem para você, você cai. Você vai perguntar quem é Deus? Não, as pessoas estão olhando para você exatamente nesse momento. No momento, porque não são nossos. Quando a gente fala, minha vida não é tua, o meu carro não é teu, a minha não é meu, a minha casa não é tua, meu filho não é meu. Aí, quando o Senhor resolve levar, a gente fala, que brincadeira é essa que o Senhor fez? Que é isso? Eu sou tua filha, mas que diferença eu estou tendo da pessoa do mundo? Mas você esquece que o seu filho não é seu? A gente se apega, a gente quer para nós, é um pedaço da gente que vai? Sim, é um pedaço que se vai. Mas você tem que ter a convicção de que é pai. Então, eu estava até falando com a irmã Lena, que eu oro, são duas Lenas, viu, irmã? É você e uma outra que eu quero visitar, que ela perdeu a filha aos 25 anos, amigo do Zezinho. A menina foi fazer, todo mundo alegre, todo mundo feliz, porque era o primeiro neto, se não me falha a memória. O primeiro é neto, acho que era neto, né, Zezinho? Não é neta, não, é neto. Aí a menina morre e a criança também. 25 anos. E aí eu passo a orar todos os dias, eu falo, Senhor, dai força, dai graça. De repente, a pessoa que vai lá na minha casa conversar comigo, me confortar, o filho, ela chega em Portugal para ir para a Inglaterra, o filho se enforca aqui no Brasil. Irmãs, é terrível. E aí você fala, quem somos nós? As pessoas querem força. Fala assim, eu quero a força que você tem. Mas a força não é tua. A força vem do Senhor. É do Senhor. E eu falava para a irmã Lena, que a Lohane pegou tudo que estava no apartamento da Rayane e levou lá para casa. O Júnior falou, olha, eu só quero aliança. Para ele, eu acho assim, que foi um choque muito grande. Porque eles tinham o cantinho deles. Não ia ninguém. A gente, acho que foi na casa da Rayane, acho que 2 vezes nesses quase 9 anos. Era o cantinho deles. Então, quando ele chegou, que viu aquele monte de gente lá, ele virou e falou assim, Silma, o que houve? Aí, ele falou um monte de coisa. Aí, o que aconteceu? Ele se sentiu violado. Nós pegamos tudo que tinha dela. A Lohane pegou tudo. Aí ela falou, vou deixar pelo menos a foto deles dois aqui. Deixou só a foto na sala. Eu acho que com aquilo, ele, em vez de se aproximar, Júnior, vem almoçar aqui em casa, Júnior, vem isso, Júnior, vem aquilo, ele se deixou levar aquela tristeza, e aí, para completar, com menos de 2 meses que a Rayane falece, o Júnior aparece com um problema cardíaco. Um problema, irmãos, que a medicina, o médico bam do DF está, falou assim, eu não estou entendendo. Aí minha irmã falou assim, doutor, mas o que o senhor acha que pode ser? A síndrome do coração partido. E com isso ele foi definhando, e aí ele foi entubado. E nisso, irmãos, eu cheguei um dia, só para você ver como que Deus faz. Qual é o plano de Deus? O Senhor uniu a família do Júnior, né, que eles eram, assim, o Júnior não tinha essa afinação com a família dele, e graças a Deus eles se aproximaram, e aí quando eu cheguei lá nesse dia 7 de novembro, o Júnior, ele apontava assim, estava trêmulo, totalmente, eu falei assim, Senhor, ele começou a passar muito mal, eu falei, Senhor, eu acho que eu tinha vontade de sair correndo, mas eu tinha que ser firme, afinal de contas, quem é Cristo na minha vida? Mas a minha vontade era de sair correndo. Toda vez que eu chegava lá, que ele começava a passar mal, eu queria entrar em pânico. Mas é o Senhor que está comigo. Aí, irmãos, eu cheguei em casa, e aí no dia 7, à noite, eu orei, mas eu fiquei muito abalada, acordei 4 horas da manhã, fui orar, falei assim, olha aqui, Senhor, eu sou mesmo assim, eu falei assim com ele mesmo, olha aqui, Senhor, vamos aqui ter uma conversa.
Se o senhor vai levar, então o senhor leva logo. Mas se o senhor vai curar, então o senhor faz logo. Naquele dia, porque não tinha mais jeito, o coração, ou o senhor dava um coração novo para ele, né, porque a medicação já não fazia mais efeito nenhum, como o médico falou, as outras pessoas tinham, o coração enfraquecia, mas a medicação conseguia restabelecer o coração dele. Ele nada. O Júnior usou máquinas que eles nunca tinham usado. Teve que vir realmente um especialista para usar aquela máquina com ele. Foram coisas assim tremendas, que eles tentaram de tudo. Naquele dia, o Senhor mandou o coração e, no mesmo dia, ele fez o implante, transplante do coração. E aí, irmãos, a gente vai vendo tanto que Deus vai trabalhando. E, para completar, as coisas da Rayane voltando lá dentro daquele quarto, eu falei, é o seguinte, Deus, não foi o senhor que levou? Não foi? Ela não é sua filha? Então, o senhor não deixa essa angústia no meu coração. Tira essa angústia. Em nome de Jesus, o senhor arranca essa angústia. Eu quero entrar dentro desse quarto, o cheiro dela está aqui. Não posso dar nada, que a Lohane não quer que dê nada agora, ela que vai resolver. Então, o senhor retira essa angústia. E para a honra e glória do Senhor, não foi o Senhor que levou? Então, acaba com isso. E Deus simplesmente tirou a angústia. Não vou dizer que eu não chore, porque você chega, às vezes, na academia, uma pessoa que pegava 400 quilos na perna. Quando eu fiz o movimento, eu lembrei da foto dela naquele movimento. Ali você chora, você chega num parque shopping, você passa pela Granado, passa numa perfumaria, porque ela, no ambiente dela, falou assim, olha, eles fizeram uma carta, irmã, no primeiro mês da Rayane, que coisa linda elogiando, que a Rayane estava fazendo falta. Quando ela chegava, todo mundo sabia que ela estava chegando. Ela era amiga, ela era conselheira, sabe? Ela não estava vindo à igreja, não, mas ela pregava. Qualquer coisa com a irmã, Lohane vai orar. Lohane vai ouvir louvor. E aí, esse hino eu não tenho condições de orar, de ouvir ainda. A Lohane pega e manda a Rayane já entubada, graças a Deus que não sofreu. Não adianta, irmãos. Às vezes você ouve tanta besteira, até de crentes, falando assim, foi erro médico. Isso foi erro médico. Ah, por que ela foi fazer aquela cirurgia? Irmãos, os livramentos que o Senhor nos deu na viagem, porque a viagem de julho, foi ela quem programou. Aonde eu nasci, a cidade, ela tem 3.800 habitantes. Ela amava aquela cidade. Uma cidadezinha pequenina, tudo, sabe? Ela amava. Ela preparou tudo. Ela preparou tudo, o Senhor preparou. Então, às vezes, a gente fala muita besteira. Eu falava assim, olha, se eu não crer nisso aqui, quando diz a palavra de Deus que todos os nossos dias já estão determinados, eu vou pegar, rasgar e jogar fora. Ou eu creio piamente no que Deus está falando e no que Ele está fazendo, ou eu desisto. A palavra do Senhor diz que todos os nossos dias já estão escritos. Todos. Que só o ímpio morre fora do tempo. Por quê? Porque ele procura a morte. O ímpio procura a morte no assalto, naquela vida devassa que ele tem. Mas mesmo ele sendo ímpio, se ele procurar o Senhor, se ele abrir o seu coração, mesmo no pior momento ali da face dele, naquela fase, o Senhor salva. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Como cristãos, nós temos que ser luz, independente da circunstância. Quando eu louvava o Senhor, haja o que houver, venha o que vier. Eu cantava, eu louvava com a alma, mas eu sentia que algo ia acontecer. Mas eu não imaginava que o Senhor levaria a minha filha. Né? Eu não imaginava. E você vê que ele é tão tremendo, que era tão fácil a interpretação do sonho, né? Do sonho não, porque eu estava acordada. A parte da minha copa, que é 3D, desaparecendo. Ou seja, ele estava tirando um pedaço da casa e levando. E eu, na hora, não interpretei. Eu fechei o olho de novo e falei assim, fala o que o senhor está querendo. O que o senhor está querendo dizer? Fala comigo. Ele não falou. E aí, nesse mesmo dia, ela passa mal. Eu passei o tempo todo, irmãos, eu passei rodando o Santa Helena. Fiz 4 voltas ali, por fora, bem por fora mesmo. E as minhas irmãs, deixa ela. Quando eu saio do hospital, que aí eu ia ficar aquela noite, mas Deus cuida tanto da gente, que Ele não ia me deixar ver minha filha partir. A minha sobrinha, eu falo assim, as minhas sobrinhas são enfermeiras, mas elas dão de 10 em muitos médicos.
E aí, o Senhor, Ele trabalha com a gente. E Ele foi me dando um hino. Agora, eu esqueci qual. Eu cantava aquele hino direto ali naquela UTI, do lado de fora. O tempo todo ali, e foi entrando um para falar, e os psicólogos vieram para conversar com a gente. Então, assim, o Senhor foi me dando hino, e foi me dando paz. Quando a gente fala da paz que excede todo o entendimento, é exatamente isso. É na hora da angústia, você sentir paz. Você saber que o Senhor está contigo. Saber que Ele é Deus. Saber agradecer, irmãos. Você fala assim, é fácil agradecer a Deus quando você compra sua casa, quando você compra seu carro, quando seu filho passa no concurso. Tudo isso é fácil. O difícil agradecer a Deus é quando Ele tira uma parte sua. Quando ele tira porque é dele. Não é sua. A gente precisa aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Não é pegar a pessoa e falar assim, o Senhor... Eu conheço pessoas que estão na angústia, entram em depressão e não saem desse quadro, porque são crentes e o Senhor levou o pai, levou a mãe, pelo amor de Deus. Levou para o inferno, por acaso. Você tem que se preocupar com o seu filho entrar no céu. É tempo de preocupar com a entrada no céu. Quem é Deus na sua vida? Pelo amor de Deus, acorda. Acorda, porque Jesus está voltando. Não abra mão do seu filho, não abra mão. Está difícil a situação, parece que não tem jeito. Não tem jeito? Que não tem jeito? Quem é Deus? Aí a pessoa fala, foi erro médico. Não foi erro médico. Eu falei, mas pelo amor de Deus, quem é maior? É o erro médico, é Deus. Quem é maior? É a medicação, é Deus. Quem é Deus nas nossas vidas? Quem é Deus? Quem é Deus? Se você... As pessoas falam na abertura do Mar Vermelho. Gente, raciocina o que é você abrir e ter uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro. E os grandes peixes que estão nesses rios, por que eles não pularam em cima daquele povo? Os animais marinhos, por que não pularam em cima daquele povo e matou aquele povo? Não. Deus, Ele é para o tempo. Deus faz o que Ele quer. Deus muda a história, Deus muda a circunstância. Ou nós vamos ser diferentes nesse mundo tão perverso, ou a gente vai andar lado a lado com o pecado e não saber que estamos indo para o inferno. Porque o pecado, ele chega de mansinho. Ele chega sorrateiro. Ele chega com quem não quer nada e ele toma uma dimensão que ele passa a não ser pecado. O que é pior é isso. O que é pior no pecado é ele tomar a dimensão de não ser mais pecado. É você andar de lado a lado com o pecado e não entender que ele é pecado, que é o diabo que está do seu lado. Eu lembro de uma irmã, nunca vou esquecer, na Igreja Velha. A filha dela fazia trabalho com a Marilda. A gente fazia trabalho junto. Aí ela disse que a irmã dela vinha para a igreja. E a mãe falou assim, a irmã estava gostando da novelinha e ficou lá. Aí ela falou, mãe, a senhora vai para a igreja? Não, vou não, hoje eu não vou não. Mas mãe, sei que ela virou e falou assim, hoje eu vou acompanhada, nem que seja com ele, a filha falou. Aí disse que estava vindo aqui para a igreja tinha rampa assim, né? Aí disse que ela veio, está aquele homem do lado dela, bem vestido, bem apresentado, e veio caminhando assim, lado a lado. Quando chegou na porta da igreja, ele perguntou para ela assim, você não quer que eu entre? Até nas palavras a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Nós temos que tomar cuidado, porque nós somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar na dispensação do Senhor, no centro da vontade de Deus, que é o melhor local para que estejamos. É o centro da vontade do Senhor. É fácil, irmãos? Não. É fácil falar. É fácil pregar a palavra, mas saiba que você é a carta escrita. Que as pessoas que estão ao teu redor, elas estão olhando para você. Quem você é? Quanta decepção nos trabalhos ali do hospital, quando fizeram uma estatística lá, uma época, para ver quantos cristãos tinha, quantos evangélicos tinha ali dentro. Aí eu só escutava assim, nossa, mas aquele é crente? Nossa, mas aquele fulano é pastor. Pastor? Sim, é pastor. Que vergonha, irmãos. Quem diz quem eu e você é, quem nós somos, são aqueles que nos rodeiam. É seu vizinho, é seu colega de trabalho. Então, a dor, as pessoas, né, pastora Selma? Quando eu, às vezes, queria entristecer, eu olhava para Deus e falava assim, quem sou eu?
Olha, pastora Selma, o senhor levou o filho dela tão jovem. Olha, a irmã de Meia, eu falo, quem sou eu, Senhor, para estar tão angustiada quando o Senhor leva uma filha de uma mulher que é um ícone aqui no Brasil, do evangelismo. Uma mulher que tem um trabalho no Morro Santa Marta tremendo, que enfrentou a macumba, que enfrentou os bandidos, e que até hoje enfrenta, mas de pé, aos 80 anos, nunca teve uma enfermidade, porque ela vive da obra. É assim que a gente tem que ser. No momento de dor, agradecer. Então, agradeço a Deus pela vida da Rayane, pela filha que era sisuda, como disse meu irmão. A Rayane era sisuda, ela não tinha papa na língua. O que ela tinha que falar, ela falava. Ela não escondia aquilo que ela era. E era com qualquer um, no trabalho, em casa, onde quer que ela andasse. Mas ela era amiga. Ela era aquela que ela colocava a mão ali com você e ela não tirava, ela ia longe. Era amiga, era conselheira. Então, para a gente, se para mim foi difícil, eu acho que foi mais difícil ainda para a Lohane. A minha preocupação, a Lohane falava assim, hoje eu entendo porque Deus me tirou daí. Eu não suportaria estar aí sem a minha irmã. Minha amiga, minha companheira, minha conselheira, minha defensora. Eu nunca vi umas irmãs tão unidas quanto eram elas duas. Ela falou, o Senhor levou uma parte de mim. E a minha preocupação era ir ela longe. Mas Deus é tão lindo, irmãos, que ela é chamada de princesinha no ambiente de trabalho. Todo mundo, quando queriam vir buscá-la, tem pessoas que não tinham condições, diziam, não, eu vou pagar a passagem. Eu falei assim, Lohane, vai ficar muito caro, porque a passagem está muito cara na época quando ela foi. Eu falei assim, mãe, eu vou. Aí foram buscá-la no aeroporto, não deixaram ela só no apartamento, porque ela mora com uma amiga, mas foram todos para o lado dela. Quando ela chegou, estava todo mundo esperando por ela. Eu vejo o cuidado de Deus em tudo, irmãos. Coloca isso na sua cabeça. O cuidado do Pai. Tenha Deus como pai, como amigo. Não tenha medo. As pessoas, às vezes, pegam Deus. Você sabe aquelas imagens que as pessoas fazem e reverenciam como Deus? O Senhor é muito mais do que aquilo. O Senhor está além daquilo ali. Ele é pai. Você tem que se rasgar diante dele. Se você não quer, Senhor, eu não aceito essa situação, mas não foi o Senhor quem fez? Então dá-me graça. Eu quero te agradar. Eu preciso ser agradável a ti. Olha para aquelas vidas que perderam seus filhos, que estão angustiadas, que estão desesperadas. Essa menina mesmo que perdeu a mãe, ela está tomando tanto psicotrópico, a filha da Isete. E aí eu mando oração todos os dias. Às vezes eu falo, eu vou diminuir, eu não vou mandar oração para fulano, vou parar um pouco, Senhor. Mas aí quando você olha para a situação de pessoas que se sente desamparada, tem até que ir lá, para a gente se aproximar, porque essas pessoas, elas não sabem ainda quem é Deus, elas se agarram e querem, é meu, não, é do Pai, coloca isso na sua cabeça. Eu falava, Senhor, eu quero ver a minha filha, aí depois eu falava, nossa, como eu sou covarde, se eu for, como é que vai ficar a Lohane? Se eu for, como é? Eu vou na hora do Senhor. A minha sobrinha conta que ela teve uma visão assim, um sonho que ela pegava, a Lohane fica chateada quando fala do sonho, diz que ela pegava na mão assim da Priscila, que é evangélica, uma bênção, minha sobrinha, olhou assim para trás, deu uma risada e foi embora. A Lohane, ai mãe, ela tinha oportunidade de ficar e não ficou. Falei, Lohane, a hora é de Deus, o tempo é de Deus, quem vai ver a glória de Deus e vai querer ficar nisso aqui? Ninguém. Nós somos carne, irmão. A carne puxa para o que é da carne. E o Espírito para o que é do Espírito. Nós queremos ficar aqui como uma galinha, pega os seus pintinhos e aconchega-os ali nas suas asas e fica ali. Claro que é esse o desejo da mãe, do pai. Mas a gente está vivendo momentos tão difíceis que a mãe oferece o filho para os seus deuses, mata sem um pingo de piedade. Mas nós, como cristãos, nós vamos nos levantar. Nós vamos agradecer a Deus por ter dado os nossos filhos, por o Senhor ser o nosso Deus, por ser o nosso Pai. O que me deixa mais assim, que me dá paz, é Jesus Cristo dizendo, eu volto para o meu Deus e vosso Deus, o meu Pai e vosso Pai. Vocês já pararam para pensar nisso? O amor que a gente tem pela pastora Loide,
a matriarca da obra. Aí, de repente, o Senhor chama. É motivo de louvor. O Senhor tem prazer na morte dos santos. É óbvio que a gente queria que ela estivesse aqui. Mas o tempo dela está passando. Está chegando a hora, gente. Tira a angústia, viu, Gedeãozinho? Tira a angústia. Confia. Ela vai estar com o Pai. Com o Pai, o teu Pai. O meu Pai. Ele é Deus, Ele é Senhor. A gente vai estar um dia todos ali só louvando a Deus, só exaltando, não vai estar mais dor, não haverá mais lágrimas. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque Ele é Deus. Vamos colocar de pé. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós sabemos, Pai, quem tu és. Oh, glórias! Nós sabemos em quem temos crido, papai. Nós sabemos que não há Deus além de ti, que não existe um Deus tão grande e tão poderoso como tu és. Tu mesmo disses, eu sou o que sou. Ah, papai, vai ao encontro daqueles que perderam seus entes queridos. Vai ao encontro da Sara. Oh, papai, consola a tua amada, dê graça à tua filha para criar aqueles filhinhos. Oh, papai, é na admoestação do Senhor, é nos preceitos do Senhor, sabendo que tudo contribui para o bem daqueles que te amam. Nós sabemos que se tu quiseres, tu podes levantar a pastora Loide, mas, Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós te louvamos pela mulher guerreira, pela mulher de oração, pela matriarca, pela coluna desta igreja. Nós só temos a te agradecer. Te agradecer pelos anos que tu me deste a Rayane. Te agradecer, Deus, porque tu és bom. Nós somos tão falhos, nós somos tão pecadores. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Consola a Lena, a outra Lena, Senhor, consola as famílias que perderam seus entes queridos. Porque na realidade nós não perdemos, nós devolvemos, nós entregamos a Ti aqueles que o Senhor nos deu, porque é Teu, somos apenas administradores. Portanto, Deus, muito obrigada. Glorifica em nós o teu nome, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê graça, porque graça é favor imerecível, Pai. Nenhum de nós merecemos nada, mas nós agora te pedimos também por aqueles que ficaram. Te pedimos pelos nossos filhos, por aqueles que estão nas drogas, por aqueles que estão, ó Deus, nos resvalados, nas cracolândias da vida, precisando ser alcançados pelo Senhor, vidas que não têm vidas. Mas basta o sopro do Senhor, basta uma palavra do Senhor. Olha para essa juventude, levanta jovens desbravadores, levanta, Deus, a mocidade desta igreja. Nós te damos graça pela pastora Selma, pela pastora Adriana. Aliás, se formos nomear os pastores desta igreja, que têm colocado a mão no arado e não olhado para trás, Deus, são muitos. Nós só temos a te agradecer por esta obra. Te agradecer por cada irmã, por esses guerreiros, por essas guerreiras de oração. Mulheres que põem a mão no arado e não olham para trás, Deus. É olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te adoramos, Pai.